E hoje vamos falar mais uma vez sobre Citroën C3 1.4 Flex. Aula de hoje, atuador parte 1. Então aí, vamos iniciar uma segunda parte desse treinamento. Está na reta final já, né? Praticamente são 3 aulas, né? Essa aula e mais 2 só para finalizar o assunto do C3 nas aulas de terça-feira, para vocês ficarem craques aí no dia a dia na reparação automotiva. Vamos lá. Na telinha, apresentando aula passada. Abordei para vocês. Final de aula sobre sensores, ó. Lambdas, as 2 sondas lambdas. Sensor TPS, que é a posição de borboleta, e o sensor de pedal do acelerador. Então, finalizamos os sinais de entrada, os sensores na aula passada e importantes sensores, né, pessoal? Observem bem, ó. Lambda tem 2 sensores de oxigênio, um antes, outro depois do catalisador. Sempre naquela história, né? A sonda lambda 1 é para adequar a mistura. A sonda lambda 2 é para monitorar e melhorar o funcionamento do catalisador. Sensor TPS. Está onde o TPS? No corpo de borboleta aceleradora. Então faz parte do corpo, um importante sinal que o módulo recebe para controlar os demais atuadores, tanto o corpo eletrônico, como bicos, como ignição e por aí vai. Então a posição da borboleta, por exemplo, é importante para o canister, porque o módulo vai comandar a abertura do canister quando tiver problemas, né? Quando tiver com a borboleta parcialmente aberta. Com a borboleta fechada, o módulo não vai comandar a abertura do canister. Então, são exemplos que mostram para vocês como que o módulo comanda os atuadores com base nesses sinais de entrada, sinais dos sensores. E também falei sobre o sensor do pedal do acelerador. Esse é bem direto, né? O sinal desse sensor é específico para o módulo comandar um atuador, o corpo de borboleta. Mostra a intenção do condutor em pisar mais, pisar menos e automaticamente o módulo controlar a posição da borboleta, já que este é o modelo que não tem o cabo do acelerador, ok? É ligação eletrônica. Pedal manda o sinal para o módulo comanda o corpo eletrônico. Belezinha? Aula de hoje. Aula número 7, atuador parte 1. Iremos falar sobre os eletroinjetores e o sistema de ar-condicionado dessa injeção ME 7.4.4. Em nossa diagramação inicial, vejam que todos os sinais de entrada, né, já estão com asterisco, já foram abordados aqui no seu MEC, ó. Detonação, MAP, temperatura do motor, rotação em PMS, lambda, temos 2, né? Pressostato, temperatura do ar, posição da borboleta, pedal e VSS. Muitos sinais de entrada, né? Muitos. Não tem problema. Essa ECU bem no centro aí, né? Ó, ME 7.4.4 tem um processador potente, ou seja, é rápida. Processa de forma muito rápida todas essas informações e vai comandar os atuadores, né? Ó, partida frio, eletroinjetores, que é a aula de hoje, corpo eletrônico, ar-condicionado, que é a aula de hoje, canister, ignição, eletroventilador e a bomba elétrica de combustível. Portanto, temos muitos atuadores comandados pelo módulo, mas sempre com base nas informações recebidas nos mapas internos para comandar todos esses atuadores. E a aula de hoje falaremos sobre, então, os eletroinjetores e o sistema de ar-condicionado. Vamos lá. Telinha de introdução para vocês. Neste primeiro encontro
sobre os atuadores deste francês, veremos os detalhes de montagem e manutenção dos injetores, por onde passa todo o combustível abastecido no carro. Pessoal, quando eu digo isso, por onde passa todo o combustível. O motor do veículo funciona com combustível colocado lá atrás no tanque, correto? Beleza? Eu ponho o que lá no tanque? Somente álcool, funciona? Funciona. Somente gasolina? Funciona? Funciona. A mistura dos dois funciona? Funciona. Agora, por tudo que eu coloco lá no tanque, seja álcool, gasolina, a mistura dos dois, tudo isso vai sair pela ponta dos bicos injetores. Não tem outro lugar. Pessoal, todo o funcionamento do motor vai levar ao quê? A ser injetado combustível nos 4 injetores. Ou seja, todo o combustível que põe lá no tanque vai passar pelos orifícios dos bicos. Vai injetar nos 4 bicos, claro. É uma injeção, né, sequencial, injeta na sequência, um por vez, mas vai sair tudo pelos bicos injetores. Não tem outro caminho, não tem outro lugar. Legal? Vamos lá então ao Citroën C3. E já falando para vocês sobre os detalhes dele, né? Lembremos sempre que este modelo de veículo teve ainda seus primeiros modelos somente a gasolina, né? Os primeiros C3 saíram só a gasolina. E em seguida, né, todos já foram aplicados o sistema Flex. A manutenção, funcionamento dos injetores, pessoal, seja ele só a gasolina, seja ele Flex, é a mesma. Tá aqui, o Flex, é a mesma manutenção, tá? O que vai mudar entre um e outro, além do bico injetor, né, que é diferente do carro só a gasolina e do carro Flex, tá? É o que o módulo programa. Claro, quando o carro é só gasolina, ele programa por um tempo de injeção voltado para a gasolina. Se ele é Flex, ele programa a injeção voltado para o combustível determinado pela relação AF. Aí vai aumentar mais o TI ou diminuir o tempo de injeção. Lembre-se, relação AF é a relação Air-Fuel. É a relação de ar sobre o combustível. Motores, quando está programado para gasolina, tem uma relação AF próxima a 13,2 por 1. 13,2 partes de ar para uma parte de gasolina. Quando o motor está programado para álcool, tem uma relação 9 por 1. 9 partes de ar para uma de álcool. Então, gasolina 13 por 1, álcool 9 por 1. Ok? O álcool tem uma mistura mais rica. Ué, como é mais rica? Se gasolina é 13 por 1, o álcool é 9 por 1. Pessoal, o 13 ou 9 é ar, não é combustível. Então, se a gasolina é 13 por 1, são 13 partes de ar para uma parte de gasolina. Está mais pobre a mistura. O álcool é 9 por 1. 9 partes de ar para uma de álcool. Está mais rica, tem menos oxigênio, tá? Então, vendo aí o motorzinho 1.4 Flex, né? Deste modelo, para falar para vocês aqui lá no motor. A posição dos injetores é muito facilitada neste modelo 1.4 de 8 válvulas. É bem fácil. Está meio escondidinho, mas é bem fácil. Por quê? Se você comparar o espaço com o modelo desse Citroën Top, né, com o motor 1.6 16, aí vocês vão ver o que é dificuldade para tirar os bicos injetores. Aí é muito difícil. Não é que é difícil, pessoal. O trabalho é muito grande. Então, o 1.4 é bem tranquilo, tá? Vamos lá. Eletroinjetores. Então, vendo aí os 4 bicos injetores desmontados desse carro, anéis O-ring, Strabas, né, Esses aí são os bicos que eu acabei de retirar do carro para fazer a manutenção, tá? Falar sobre eles. Eletroinjetores. Trata-se de eletroválvulas
controladas pelo módulo de injeção, sempre pelo pulso do aterramento, para a abertura do injetor e consequente injeção de combustível no coletor de admissão. Ou seja, o eletroinjetor está dizendo, né? É um injetor eletromagnético. Tem uma bobina interna. Quando essa bobina está alimentada com positivo e negativo, teremos a elevação da agulha. E aí o combustível passa por entre o injetor e escapa entre a agulha e a sua sede. Esguicha o combustível, injeta o combustível. Tá? Então esse é o eletroinjetor, o famoso bico injetor. Bom, raciocinando, se o injetor recebe tensão da bateria e o módulo controla o negativo, é um componente que eu consigo testá-lo, por exemplo, com a caneta de polaridade na questão de alimentação elétrica. Eu posso falar com a canetinha de polaridade, com o motor funcionando ou na partida, um fio é positivo direto, o outro fio vai ficar pulsando negativo. Esse piscar da lâmpada da caneta de polaridade, né, do LED verde, esse piscar é o TI, é o tempo de injeção. Tá? Quanto mais aceso, maior é o tempo que está energizado, mais combustível é injetado. Quanto menos aceso a lâmpada, menor é o tempo que está energizado, injeta menos combustível. Tá? E as ligações, então? É legal esse carro que ele tem um pré-chicote do bico, né? É duro, não é mole. É um pré-chicote moldado, pessoal. É moldado. Ele fica nessa posição certinho, ó. Então temos ali um conector múltiplo, onde vai ligar o positivo e os pulsos, e os 4 plugs, ó. 1, 2, 3, 4. Diretamente para os bicos injetores, onde teremos a alimentação com positivo e o pulso negativo para cada um dos 4 bicos. Tá? Vamos ver quais são as ligações. O comando do negativo do injetor 1, conector cinza, linha H, coluna 3. O 2, conector cinza, linha G, coluna 2. 3, coluna, né, conector cinza, coluna G, linha 3. E o 4, conector cinza, linha H, conector, linha 2, né, coluna 2. Pessoal, todos eles estão aonde? No conector cinza. A linha vai variar entre H ou G e o pino, né, a coluna, entre 3 e 2. Estão todos muito perto. Esses pinos são da onde, pessoal? Lá do módulo da injeção eletrônica. São 4 fios, cada um exclusivo para um cilindro. Vão ligar os 4 injetores justamente aqui, né, ó, através desse chicote pré-moldado, tá? Essa é a função, então, do chicote pré-moldado, tá? Facilita bastante a manutenção, tá, esse chicote. Olha que interessante, por falar em bico injetor, e num aspecto geral, né, sobre injeção eletrônica, ó. Tempo de falha. Veja nesse exemplo na tela do scanner, tá? Lá em cima, começa em leituras com pressão do coletor, que é o MAP, rotação do motor, velocidade, temperatura, avanço do tempo de ignição, posição do acelerador, som da lambda 1, ajuste banco 1 S1, som da lambda 2, ajuste banco 1 sonda 2, distância da lâmpada acesa. E o último é posição do acelerador. Pessoal, esse está com a seta vermelha aí, ó. Olha que interessante. Eu separei para a aula para vocês, ó. Distância da lâmpada acesa. Que informação é essa? Ela é dada em quilômetros. Ou seja, é o tempo em quilômetros que tem alguma falha registrada. Ou seja, acusou alguma falha, ele dispara
uma leitura, nesse caso em quilômetros, para saber quanto tempo está com a falha e rodando com o carro. Entenderam isso? Pessoal, isso é para avaliar o grau de corresponsabilidade do dono do carro. Às vezes o carro está falhando um bom tempo, com mau funcionamento, poluindo, e o dono do carro não está nem aí. Toca o barco, vai assim mesmo. Então vejam na tela a marcação em quilômetros do tempo de falha identificada pela ECU, sendo válida essa informação tanto para sensores como para atuadores, né, como os bicos do sistema. Ou seja, acusou uma falha, dispara o cronômetro, né? Não é verdade, né? É uma espécie de contador de quilômetros lá no módulo e o scanner lê isso, tá? E o local dos injetores? Tá vendo aí o local dos bicos? Ó, nessa foto aí aparecem 3 bicos. Ah, não é tão difícil assim. Realmente, pessoal, olhando assim, não é tão difícil. Olhem agora. Cadê os bicos nessa foto? Onde estão os injetores? Ah, sim, eu não consigo enxergar muito bem, não. Por quê? Naquele formato geral você enxerga e assim fica facinho, né? Aliás, assim fica bem fácil e lá com tudo montado fica difícil. Porque os injetores, eles são escondidos pela bobina. Olha ali, ó, ao lado dos bicos, os 2 orifícios da bobina de ignição, né? Dos prolongadores da bobina. Estão vendo? Ah, então para tirar os bicos injetores, vou ter que tirar a bobina. Com certeza. Ah, mas isso aí também não é difícil. Não, não é difícil. Tá? É bem tranquilo, aliás, diga-se de passagem. Tá? Tirou a bobina, aí sim você enxerga os injetores. E mesmo assim, vamos ver que é bem fácil a remoção, pelo menos do motor 1.4, hein? Vamos lá. São poucas as mangueiras, poucos fios e algumas porcas de fixação do tubo distribuidor para poder levantar o tubo, né, inteiro e retirar por completo o tubo e os 4 injetores para manutenção. É bem simples realmente, tá? Tirou a bobina, pessoal, é bem fácil a remoção, tá? É bem simples, bem tranquilo. Mesmo porque também, né, esse tubo distribuidor, ele tem apenas uma entrada do combustível, né? Ó, tá vendo aí, ó, o tubo distribuidor, os 4 injetorzinhos aí, ó, né, na cor rosa desse carro, né? Olhem o tubo distribuidor, a flauta, né, que ele distribui o combustível, tem apenas um tubo de entrada. Isso já facilita ainda mais, né, a remoção do componente, ainda mais. Outro detalhe, esses bicos injetores são inteiriços, né? Não são aqueles modelos que o conector é plástico e o corpo é de aço inox. Ele tem um plástico ao redor de tudo, tanto do conector quanto do aço inox, né? Para não quebrar essas pontas dos terminais. Tem Peugeot que quebra com grande facilidade, né? Esse terminal dos 2 fios do bico injetor. Porque quando o terminal do fio é de plástico e o corpo é de aço inox, meu amigo, bobeou, quebra. Quebrou, um abraço. Só trocando. Não tem opção, não tem o que emendar, soldar, né? Não tem jeito, tá? Falar então sobre essa apenas uma entrada que nós temos aí no tubo distribuidor. Tem só uma entrada, simplesinho, mas tem o seu funcionamento, tá? Primeiro, com uma resistência elétrica de 14 ohms em cada injetor, podemos testar sua bobina de acionamento. Para a alimentação de combustível, temos apenas um tubo de entrada. Então, é claro, esse carro tem um módulo de combustível dentro do tanque. Tá? Ok. O regulador de pressão está junto com a bomba. Então, só vem uma mangueira aqui para frente. Então, é só um tubo de entrada. Belezinha? Tranquilo. E essa questão da resistência do bico? O que eu vou medir de 14 ohms
de resistência do bico. Ó, tá aqui a tela dos bicos injetores, ó. Como que eu meço esse 14 ohms? O que é esse 14 ohms? Cada um desses 4 bicos injetores tem internamente um enrolamento, uma bobina. A bobina, quando é excitada, ou seja, tem positivo e um pulso negativo, eu estou energizando essa bobina. Essa bobina vai atrair e levantar a agulha, liberando a passagem do combustível na parte de baixo. Esses 14 ohms, pessoal, são do quê? É a resistência desse enrolamento da bobina. Quando eu faço esse teste de resistência? Quando tem algum bico com defeito. No dia a dia, eu não meço a resistência do bico. Não precisa. Ah, o motor está falhando, o bico não está injetando, aí sim eu meço a resistência. Mas assim, uma coisa prática de dia a dia, eu não meço a resistência do bico. Se não estiver falhando, esquece, tá? Agora, falha, então eu tirei os bicos. Levo para a máquina de teste e limpeza. Um bico não injeta. Opa, vou medir a resistência dele. Deu 14 ohms e ele não injeta. Onde que está o defeito? Raciocínio aí. Ó, o bico do quarto cilindro não está injetando nada. Medi a resistência, deu 14 ohms. Na máquina de bico, os outros 3 injetam. Ele está parado. E tem 14 ohms de resistência. Qual é o defeito? Sujeira. Sujeira. Ou a agulha está emperrada por sujeira. É sujeira. Não tem outra opção. Tá? Por quê? Os outros 3 estão injetando, só um que não. Medir a resistência da bobina, 14 ohms. Se não injeta, é problema de sujeira. Bom, outra situação. Não injeta o quarto cilindro. Vou medir a resistência, está infinito. Opa! 3 deram 14 ohms. O quarto injetor, resistência infinita. Significa o quê? Que a bobina interna está com fio quebrado. Dá para soldar? Dá para arrumar? Não. Só trocando o bico injetor. Por isso, pessoal, aqui na aula, eu falo para você da resistência. Você vai usar essa informação para saber se a bobina está queimada ou não. Isso que é interessante. Tá? Portanto, eu só vou medir a resistência quando tem um cilindro falhando. Quando o injetor realmente ali não injeta nada. E mesmo assim, se eu medir a resistência, bateu com o valor, o defeito é sujeira. Se eu medir a resistência, não deu valor nenhum, está infinito, está queimada a bobina. Então, aí tem que trocar a bobina, né? Não dá para trocar a bobina, tem que trocar o injetor inteiro. Tem que trocar os 4? Não. Posso trocar só o que apresenta problemas, tá? Não tem nenhuma, né, identificação nisso. Ah, um bico está com defeito, tem que trocar os 4. Negativo. Troco apenas um, somente ele, tá? Foto aqui do painel de instrumentos para vocês, né? Com a luz de anomalia. Agora ficaram curiosos, né? Quando o carro chegar com essa luz de anomalia acesa, se eu buscar lá em leituras, eu vou buscar o quê? O tempo de espera em quilometragem que o carro está andando com a falha, né? Aí você pode chegar para o cliente e falar assim, poxa vida, meu cliente, esse carro está falhando já com a luz acesa a 100 km. Você não mandou arrumar? Ele vai ficar surpreso, né? Com esse tamanho conhecimento que você vai ter, né? Aparece na leitura do scanner, né? Então você vai comprovar que ele demorou para encostar o carro para arrumar. Tá ok? Dica: a formação de goma não é um dos principais problemas nesta linha de modelo. É difícil esse modelo do C3 formar goma no bico, mas a variação do jato para os lados não esperados influenciam negativamente na mistura mais homogênea dentro do cilindro. Ou seja, por curiosidade, esse modelo de carro, esse modelo de bico, não dá variação
na vazão do bico. Quando eu faço o teste, não dá muita variação na vazão do bico, mas ele dá variação para onde está esguichando o combustível. Pessoal, se o injetor tem os orifícios na sua ponta, já com um ângulo determinado, é para facilitar a entrada da mistura pela abertura da válvula, né? E outra, né? Esse motor é 8 válvulas. Só tem uma válvula de admissão por cilindro. Então, ocorre o quê? Ocorre uma questão de a limpeza do bico, facilita muito, né? Esse jato, né? Para onde vai injetar o combustível. E isso facilita bastante. Por isso, tem que ser feita a manutenção sempre. Belezinha?